Na pacata cidade de Pietrelcina, um canto discreto da Itália, onde o tempo parece se curvar diante da fé, o jovem Francesco Forgione, que viria a ser o amado Padre Pio, observava com atenção cada planta que brotava no quintal modesto do convento dos Capuchinhos. Era um jardim simples, mas sagrado. Entre o aroma das folhas secas e o canto suave dos passarinhos, ele descobria ali algo que poucos ousariam acreditar. Certos elementos da natureza, quando cuidados com oração, fé e intenção verdadeira, tornavam-se portais vivos de milagres silenciosos. Não se tratava de magia, muito menos de superstição. Padre Pio, que carregava em seu corpo sinais inexplicáveis de conexão com o divino, aprendeu com o tempo que a natureza é uma extensão da graça de Deus. E assim como a água abençoada ou a cruz consagrada, certas plantas, escolhidas com coração limpo, podiam se tornar instrumentos de bênçãos, proteção e cura espiritual. Em uma manhã fresca de outono, já com seus 63 anos de idade, Padre Pio confidenciou a um de seus fiéis mais próximos, um humilde artesão de velas, que havia 5 plantas em especial que, quando cultivadas com oração e mantidas em casa, irradiavam uma energia de paz tão intensa que muitos relataram mudanças profundas em suas vidas. Segundo ele, não era necessário fazer rituais ou rezas elaboradas. Bastava plantar com fé, cuidar com devoção e confiar no que viria. A primeira planta que ele mencionou não era exótica, nem rara. Era a arruda, mas não a arruda que muitos conhecem de nome apenas. Padre Pio falava de um tipo especial, de folhas mais alongadas e aroma mais sutil, que crescia melhor à sombra e longe de conversas negativas. Ele dizia que essa planta silencia as vozes da perturbação espiritual e ajuda o lar a manter-se calmo, livre de conflitos desnecessários. Segunda era o manjericão roxo, cultivado próximo à entrada de casa. Ele dizia que o aroma dessa planta atrai não só boas energias, mas também pensamentos positivos e visitantes de bom coração. Uma família que cuidava do manjericão com oração diária, segundo Pio, poderia sentir o ambiente se transformar. Menos discussões, mais união, mais perdão. Mas o que mais impressionava era o modo como o Padre Pio descrevia o efeito dessas plantas. Elas não têm poder por si mesmas, mas se tornam canais de luz quando a fé se faz presente. Certa vez, uma senhora de 58 anos chegou a San Giovanni Rotondo trazendo uma pequena muda de alecrim. Havia perdido o marido, sentia-se só, sem rumo. Ela contou ao padre que toda vez que tocava na planta, sentia algo diferente, como se lembranças boas ressurgissem em sua mente. Padre Pio sorriu e disse: "O alecrim é a planta da memória divina. Ela nos faz lembrar que nunca estivemos realmente sós. Você já sentiu que uma planta em sua casa parecia te proteger? Como se ela tivesse algo a mais do que folhas e raízes? Não é apenas impressão. Segundo o padre, a natureza responde a quem a ama com o coração limpo. Mas essa história não é sobre jardinagem comum. É sobre como elementos simples, que você pode ter aí mesmo na sua casa, podem ser pontes entre você e o sagrado. Nos próximos blocos, vamos mergulhar ainda mais nas outras 3 plantas que completam esse quinteto milagroso, além de relatos reais, inclusive de um senhor que testemunhou algo inexplicável ao plantar uma dessas espécies no quintal de sua casa no interior do Brasil. Padre Pio costumava repetir que Deus fala também através das pequenas coisas. E entre essas pequenas coisas estavam as folhas verdes, as raízes que tocam a terra, e os perfumes que despertam memórias esquecidas. Para ele, cada planta tinha uma espécie de oração silenciosa embutida, e bastava prestar atenção com o coração para ouvi-la. A terceira planta que o santo recomendava era a lavanda, mas não apenas pelo aroma que enche quartos com uma doçura suave, mas pelo que ela desperta no espírito. Conta-se que uma vez, ao visitar uma mulher que sofria de insônia severa, Padre Pio entrou no quarto e pediu apenas uma coisa: plante lavanda perto da janela
e faça sua oração com ela entre os dedos. A mulher achou estranho, mas obedeceu. 3 dias depois, dormiu profundamente pela primeira vez em anos. O que houve ali? Uma cura? Uma coincidência? Ou talvez o efeito de uma fé que se move através da simplicidade? A lavanda, segundo Pio, acalma o que está inquieto dentro da alma. Não é um sedativo químico, mas uma ponte entre o espírito e o silêncio necessário para escutar Deus. Ele dizia que todo lar deveria ter um canto de lavanda, mesmo que em um vaso pequeno, pois essa planta ajuda até as orações a fluírem com mais clareza. Já a quarta planta, menos conhecida por muitos, era a sálvia branca. Padre Pio não a recomendava como condimento, mas como proteção espiritual. Ele acreditava que a fumaça da sálvia, quando queimada com respeito e intenção pura, afastava influências negativas que às vezes se instalam em nossas casas sem serem vistas. E não se trata de superstição. O padre sempre deixou claro que quem confia em Deus não precisa temer sombras, mas pode iluminá-las com fé. Há um relato impressionante de um homem de 49 anos que chegou a San Giovanni Rotondo com um coração atormentado e uma casa mergulhada em tristeza. Ele plantou sálvia no quintal e começou a fazer sua oração diária ao lado da planta. Segundo ele, em 2 semanas, sentiu uma presença leve e constante em seu lar, como se algo tivesse sido purificado. E mais do que isso, seus filhos passaram a conversar mais, a esposa voltou a cantar. Coisas pequenas, mas que transformam tudo. Essas histórias talvez soem poéticas demais para alguns, mas para quem conhece a alma de Padre Pio, sabe que ele sempre falou com simplicidade e profundidade. Ele não vendia milagres, apenas apontava caminhos. E nesses caminhos, a fé encontrava abrigo até mesmo nas pétalas de uma flor. Agora, se você está gostando desse mergulho nas revelações do Padre Pio, eu quero te pedir algo especial. Este canal nasceu para espalhar histórias de fé, cura e esperança, como essas que você está ouvindo agora. Então, se essa mensagem tocou você de alguma forma, aproveite este momento e se inscreva no canal. Assim você não perde as próximas revelações e ajuda essa corrente de espiritualidade a alcançar mais corações. E mais. Me conta aqui nos comentários, com todo o carinho, qual planta você sente que te protege. Pode ser algo que você já tenha em casa, ou uma lembrança da infância, da casa da avó, do quintal do seu pai. Quero saber sua história. Vamos transformar este espaço em um jardim de partilhas, onde a fé floresce nas palavras uns dos outros. Nos próximos blocos, revelarei a 5ª planta indicada por Padre Pio e um testemunho surpreendente de alguém que, ao plantar essa espécie, viu sua vida mudar completamente. No silêncio do convento, entre as paredes brancas que guardavam tanto sofrimento quanto milagres, Padre Pio certa vez confidenciou a um jovem seminarista que nem toda bênção vem do céu como um raio. Algumas sobem da terra como raízes. E foi exatamente assim que ele introduziu a 5ª planta desse conjunto sagrado, o jasmim do imperador. Pouco conhecido fora das regiões montanhosas da Itália, o jasmim do imperador tem flores discretas, mas um perfume que, segundo o padre, faz a alma lembrar do paraíso. Ele dizia que essa planta não era apenas decorativa, mas espiritualmente poderosa. Quando cultivada em ambiente familiar, podia restaurar relações quebradas, abrir espaço para o perdão e dissolver ressentimentos antigos. Certa vez, um casal, ele com 53 anos, ela com 47, buscou o aconselhamento do padre. Haviam chegado ao ponto do silêncio amargo, aquele que pesa mais que as palavras. Padre Pio não impôs penitência, tampouco longas confissões, apenas disse: plantem este jasmim no meio da casa, onde ambos possam vê-lo florescer, e cada vez que ele der uma nova flor, deixem algo do passado morrer. Foram embora confusos, mas obedeceram. Meses depois, retornaram com olhos diferentes, olhos que sabiam o valor de um recomeço. A esposa contou que a planta, embora tímida, floresceu 5 vezes desde então, e a cada flor, algo nele se curava, uma lembrança doída, um erro não perdoado,
uma ausência mal explicada. A fé brotou de novo, junto das flores. Padre Pio, em sua simplicidade quase infantil, acreditava que a beleza visível dessas plantas tinha o poder de reacender a beleza invisível das relações humanas. E quem vive em um lar onde reina o perdão, vive em um templo sagrado. Mas esse bloco não é apenas para contar histórias. Ele é também um convite à reflexão. Qual raiz você precisa arrancar do coração para que algo novo floresça? Talvez você tenha em casa um vaso vazio, esperando pela planta certa. Talvez o milagre comece ali. Não na planta em si, mas no gesto de plantar com fé, com humildade, com esperança. É curioso perceber como a fé se traduz nas pequenas ações. Uma pessoa pode rezar com fervor, mas se não for capaz de cuidar de uma planta, talvez ainda esteja aprendendo a cuidar de si mesma. É nisso que Padre Pio insistia. O cuidado com a criação é também o cuidado com a alma. Agora que já conhecemos as 5 plantas que ele mencionava como fontes de transformação espiritual, nos próximos blocos vamos nos aprofundar nos testemunhos de pessoas comuns de diferentes partes do mundo, que ao seguirem esses conselhos, viram suas casas se transformarem em verdadeiros refúgios de luz. E também, vamos entender por que essas plantas funcionam como catalisadores espirituais, não como ídolos ou superstições, mas como instrumentos da presença de Deus em nossa rotina. Se até aqui essa história te trouxe paz, reflexão, ou mesmo saudade de tempos mais simples, siga comigo, pois o melhor ainda está por vir. Maria Lúcia, uma senhora de 64 anos, morava no interior do Brasil, em uma casa simples, cercada de mato e silêncio. Após a perda do marido, seu coração se fechou para o mundo. Ela vivia dias cinzentos, não saía mais para o quintal, e a dor parecia ter enraizado ali. Foi sua neta quem, ao encontrar um vídeo sobre Padre Pio em uma rede social, falou pela primeira vez: "Vó, e se a gente plantasse algo novo no seu jardim?" No início, Maria Lúcia resistiu. Achava que nenhuma planta substituiria a ausência que sentia. Mas aos poucos, tocada por aquela lembrança de fé, resolveu começar com algo singelo: a lavanda, exatamente como sugerido por Padre Pio. Ao plantá-la, algo dentro dela também foi replantado. Os dias começaram a ter cheiro de renovação. Em poucas semanas, a avó já estava preparando chá para os vizinhos, colocando música no rádio e regando o pequeno canteiro com mais alegria do que regava antes sua própria vida. O que aconteceu ali não foi apenas o florescer de uma planta, foi o florescer da alma. E é isso que torna essas histórias tão valiosas. Elas mostram que, quando abrimos espaço para Deus nas pequenas ações, Ele ocupa tudo com amor. Outro caso emocionante vem de Júlio, um homem de 38 anos, que enfrentava uma crise severa de ansiedade. Remédios, terapias, nada parecia fazer efeito duradouro. Até que, em uma peregrinação a San Giovanni Rotondo, ouviu de um frade local sobre as plantas de Padre Pio. Curioso, mas ainda cético, levou para casa mudas de jasmim e sálvia. Com o tempo, Júlio criou o hábito de rezar enquanto cuidava das plantas. E foi nesse simples gesto que encontrou estabilidade emocional. Não sei explicar, só sei que com o tempo, a ansiedade perdeu o espaço que ocupava, disse ele. Esses testemunhos não são lendas, nem alegorias, são ecos da fé. E quando escutamos esses ecos, algo dentro de nós se move. Talvez por isso Padre Pio nunca deu grandes sermões sobre essas plantas. Ele apenas indicava e deixava que a experiência falasse por si. E agora, se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque algo dentro de você também foi tocado. Então, com todo o carinho, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal agora mesmo. Não por obrigação, mas porque aqui é um espaço de acolhimento, aprendizado e espiritualidade viva. Cada novo vídeo é como uma nova flor nascendo nesse jardim que estamos cultivando juntos. E me diga nos comentários, de coração para coração, o que floresceu aí dentro enquanto você ouvia essas histórias. Foi esperança? Foi paz? Foi vontade de recomeçar? Escreva. Deixe suas palavras plantadas aqui.
Eu leio todas com o respeito de quem sabe que cada história é um pequeno milagre. Agora, vamos entender o que faz essas plantas funcionarem espiritualmente. O que diz a tradição católica, o que nos ensina a simbologia cristã e como esses elementos naturais nos reconectam com a presença divina em nosso dia a dia. Muitos podem se perguntar, por que exatamente essas plantas? Qual a razão de Padre Pio recomendá-las com tanta convicção? Afinal, não são apenas plantas decorativas, nem têm propriedades sobrenaturais isoladas. O que as torna especiais é o elo invisível que criam entre o mundo material e o espiritual. Segundo o próprio Padre, Deus se manifesta naquilo que é simples, mas carrega propósito. Na tradição cristã, desde os tempos antigos, certos elementos da natureza foram associados a virtudes e dons espirituais. O cedro, por exemplo, era símbolo de força e incorruptibilidade. O lírio branco, pureza e intercessão. O olivo, paz e reconciliação. Da mesma forma, as 5 plantas indicadas por Padre Pio carregam simbolismos que vão muito além do que os olhos podem ver. A lavanda, por exemplo, representa a purificação da mente e do espírito. Seu perfume suave tem o poder de acalmar e conduzir a alma a um estado de oração mais profunda. O alecrim é memória e proteção. A hortelã renova e revigora. A sálvia traz sabedoria, discernimento, é como um farol espiritual em momentos de dúvida. Já o jasmim do imperador, com seu perfume que toca os céus, simboliza o perdão e a reconciliação. Para Padre Pio, essas plantas funcionavam como portais de reconexão com a graça divina. Ele dizia que, ao cuidar de uma planta dessas, não estamos apenas molhando a terra. Estamos também regando uma parte nossa que foi esquecida, negligenciada, deixada à sombra do medo ou da pressa. E não é curioso como o próprio Cristo tantas vezes usava elementos da natureza em suas parábolas? O grão de mostarda, o lírio dos campos, a videira verdadeira. A natureza era sua linguagem com o povo. E talvez, justamente por isso, grandes santos como Padre Pio compreendessem o poder silencioso e profundo de se conectar com Deus através da criação. Além disso, o ato de plantar e cuidar ativa em nós uma dimensão de espera, de fé, de humildade. Não é possível apressar o florescer. Não há como forçar a raiz a crescer mais rápido. Tudo na natureza obedece ao tempo de Deus. E talvez por isso mesmo, essas plantas nos ensinem mais sobre o céu do que muitos livros. Elas nos convidam a cultivar a paciência, a constância, a vigilância, virtudes tão necessárias à vida espiritual. É como dizia o Padre, o tempo do coração é o tempo da semente. Ele não corre, ele brota. Nos próximos momentos, vamos finalizar esse caminho revelando como você pode trazer essa prática para sua casa com mais intenção e fé. Vamos preparar o terreno do seu lar, para que seja um espaço não apenas físico, mas espiritual, sagrado, como uma capela viva, onde a presença de Deus se manifesta em cada detalhe. Padre Pio costumava dizer que não existe chão onde Deus não possa fazer brotar um milagre. Essa frase, que poderia parecer apenas poética, era para ele uma verdade espiritual concreta. Afinal, para quem caminha com fé, até o chão mais seco pode florescer. Talvez você que chegou até aqui esteja se perguntando por onde começar. Como transformar sua casa em um lugar onde o invisível se manifesta através do cuidado, da fé, do toque nas folhas, do perfume de uma planta? A resposta é simples, mas exige entrega. Comece com um gesto. Escolha uma dessas 5 plantas que citamos. Vá ao mercado, à feira, ao vizinho. Traga para dentro da sua casa. E mais do que isso, ofereça essa planta como um altar vivo. Não precisa ser uma cerimônia, nem uma grande oração. Pode ser um momento só seu, íntimo, silencioso. Ajoelhe-se ao lado do vaso e diga: Senhor, que essa planta seja o sinal da minha abertura ao novo. Que floresça nela o que ainda não floresceu em mim. Esse tipo de prática, ensinava Padre Pio, não substitui os sacramentos, nem a oração, mas os fortalece. Porque a fé é como uma chama.
precisa de combustível constante. E quando nossas ações cotidianas, mesmo as mais pequenas, se tornam expressão dessa fé, tudo ao nosso redor muda. O lar se ilumina, as sombras recuam, o mal se retira por não encontrar mais morada. E se você vive em um apartamento pequeno, sem varanda, não se preocupe. A fé não precisa de espaço, ela só precisa de intenção. Um vasinho na janela pode ser tão poderoso quanto um campo inteiro, porque o que importa não é o tamanho da planta, mas a força com que ela é regada com esperança. Não existe idade para recomeçar, nem tempo certo para despertar. Se você tem 22, 46 ou 78 anos, saiba, sempre haverá uma raiz esperando o momento certo de romper a terra. E às vezes, esse momento é agora, hoje, aqui. Padre Pio acreditava que cada casa era como uma capela escondida, e que cada pessoa poderia ser um pequeno santuário da graça, desde que abrisse espaço para isso. Por isso ele não recomendava apenas rezar, mas rezar vivendo, e viver rezando. Antes de nos despedirmos, quero te pedir algo especial. Se inscreva no canal, mas não como quem apenas clica por hábito. Faça isso como quem entra para uma comunidade que cresce a cada dia. Uma família espiritual que planta, fé, colhe milagres e compartilha histórias. Aqui, cada novo inscrito é um novo vaso preparado. E cada vídeo é uma semente lançada com carinho. E agora, com o coração aberto, eu te convido a deixar aqui nos comentários sua história. Você já conhecia essas plantas? Já teve alguma experiência de fé ao cultivar algo? Ou depois deste vídeo, decidiu plantar pela primeira vez? Conte para nós. Sua história pode tocar outras almas. Pode ser a faísca que alguém precisa para reacender a esperança. E se esse conteúdo te tocou, compartilhe com alguém que você ama. Talvez esse vídeo seja o jasmim que alguém estava esperando para começar a florescer de novo. Que a paz, a luz e a presença de Deus habitem o seu lar com ternura. E que Padre Pio continue intercedendo por todos nós, como jardineiro espiritual das nossas almas.